quarta-feira agora, lá pelas 7h30, o Sol está entrando no signo de Gêmeos, entrando uma outra dimensão, né? E o que significa isso, né? O signo mudar, o Sol entrar, o ingresso do Sol num signo. O zodíaco, ele é uma medição, vamos dizer assim, o zodíaco é uma medição vibracional. Então, quando o Sol entra num determinado signo, ele naturalmente vai vibrar no astral aquela dimensão do signo, né? Todos nós estamos dentro desse astral que o Sol está ativando, mas cada um de nós ele vai ser ativado dentro de uma área na nossa vida, né? Porque a astrologia ela é uma ciência, eu costumo dizer assim, que meu cliente sabe porque eu costumo repetir isso, né? Que a astrologia ela é muito falada e pouco conhecida. Ela é muito falada porque muitas pessoas falam dos signos, mas ela é pouco conhecida no sentido de que ela tem uma unidade. Então a astrologia ela não padroniza, ela não classifica, ela diferencia. Isso é uma coisa muito importante, a gente olhar cada um de nós como único. A astrologia ela tem essa grandeza, né? De poder, e por isso mesmo ela tem esse caráter que é um caráter oriental, da gente poder, por ela, se orientar tanto dentro do coletivo quanto dentro do individual, né? Ela tem uma linguagem simbólica riquíssima, o símbolo em si, ele é muito rico, né? Vamos pensar assim, a matemática, ela é uma linguagem simbólica. Quando a gente fala 2, a gente todo mundo já tem uma noção de um conjunto de 2 unidades que vai diferenciar 2 pessoas, 2 estrelas, 2 frutas, né? Mas a gente já tem aquela dimensão de que existe uma interação de 2, isso é um símbolo. E dentro do símbolo nós podemos então ler vários universos dentro de um mesmo símbolo, né? E por isso que a astrologia ela também é tão complexa. Dentro dela a gente tem toda uma ordem matemática, uma ordem geométrica, uma ordem tempo-espaço, né? Nós estamos dentro dessa dimensão dual do tempo-espaço. Então isso tudo torna ela uma ciência muito ampla, que a ciência moderna não reconhece a astrologia como ciência, mas ela é uma ciência holística, né? O que quer dizer isso, uma ciência holística? Ela é uma ciência que ela vai considerar a parte e o todo. Ela busca sempre essa inter-relação da parte e o todo. Então hoje aqui, por exemplo, nós vamos ter uma aula, né, uma aula aberta falando do signo de Gêmeos, do ingresso do Sol no signo de Gêmeos. Então uma aula, né, ela implica num estudo. Então nós estamos aqui fazendo um estudo. Eu vou inicialmente fazer um estudo do signo e depois eu vou falar dos signos nas casas, mas nós estamos em conjunto estudando, né? Então esse assunto que nós estamos tratando, ele é um assunto para a gente ter uma reflexão a respeito disso, né? Quando eu estiver aqui falando a respeito do signo, que eu estou abrindo a simbologia do signo de Gêmeos, eu estou abrindo ela como a dimensão em si. E depois cada um de nós vai aplicar essa dimensão dentro da área da vida que nós temos Gêmeos, que eu vou depois estar pontuando em que área, conforme a área, nós vamos ter essa expressão dessa dimensão simbólica de Gêmeos, né? E para começar isso, eu tenho uma forma de trabalhar que eu digo assim, que a astrologia ela é ciência e arte, porque ela tanto é ciência devido a todo um estudo, né, fundamentado na matemática, fundamentado na geometria, fundamentado de uma maneira bem racional, no sentido de nós estamos usando um conhecimento que ele está interligado e há todo um raciocínio dentro dessa interligação, mas ela também é arte, porque é o feeling, o sentimento, esse deslumbramento de algo que a gente vê que nos encanta. Então, vamos dizer assim, quando nós estamos lidando com uma situação, uma pessoa,
uma paisagem que nos encanta, aqueles elementos todos eles se somam e a impressão que nós temos, ou melhor falando, o sentimento que nós temos é que aquilo é maior do que nós estamos vendo. E na verdade né? Porque nós temos uma forma de olhar muito enquadrada, né? E a astrologia ela é redonda, ela tira a gente do quadrado, né? Então, assim, para começar, eu falar dessa dimensão do signo de Gêmeos, eu trouxe um texto, que é um texto de Fernando Sabino, que é um texto pequeno, onde a gente vai aqui estudar essa dinâmica do signo de Gêmeos, porque cada signo ele fala de um movimento, e o zodíaco, que é a combinação dos 12 signos, ele fala de um ciclo completo, de um movimento completo. Então, quando o Sol, ao longo do ano, ele passa cada mês num determinado signo, num período de 30 dias, isso quer dizer que nós temos um ciclo completo de expressão da vida, em que nós nos conectamos de forma diferenciada, cada um nessa conexão com esse todo maior que é a vida. E esse texto, então, ele vai falar desse movimento que nós estamos entrando agora, a partir de quarta-feira, né? Então, eu vou ler o texto aqui para vocês, é curto, e nós vamos estudar ele. E depois refletir a respeito disso, como que aquilo está se apresentando dentro da área que cada um tem o signo de Gêmeos. Então, é um texto em que ele fala assim: de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estava sempre começando. A certeza de que era preciso continuar. A certeza de que seria interrompido antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo. Fazer da queda um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sono, uma ponte. Da procura, um encontro. Poesia, né? Poesia tem essa grandeza de fazer a gente se encantar. Mas assim, vamos estudar o texto, né? De tudo ficaram 3 coisas. O signo de Gêmeos, ele é o 3º signo do zodíaco. Então nós temos Áries, Touro, Gêmeos. Quando nós nos deparamos na dimensão dos Gêmeos, nós nos deparamos então com essa dimensão do 3. O 3, ele é um número ímpar. Isso quer dizer assim, que no 3 não tem possibilidade de empate. Você sempre vai ter uma 3ª possibilidade. E Gêmeos, ele trabalha exatamente com essa diversidade. Então, ele vê 2 caminhos e dentro desses 2 caminhos ele vai fazer uma escolha que leva ele para uma 3ª dimensão que vai se abrir em mais 2 caminhos. Então, isso quer dizer assim, é necessário chegar a um consenso, é necessário chegar a um entendimento. Toda vez que a gente tem 3, nós não temos aqui o empate, então nós precisamos ter o entendimento. E o entendimento, ele vem pelo diálogo, pela comunicação. Então, ele é um signo que está relacionado à comunicação. Ele está relacionado à nossa capacidade da gente dialogar, da gente se conectar com algo que está diferenciado daquilo que nós estamos pensando. Então, o Gêmeos, ele lida com esse universo, que é o universo de ampliar a nossa compreensão e ampliar o nosso entendimento através de algo que não se encontra em consenso, né? E justamente o diálogo, a conversa, é que vai nos abrir um caminho onde é capaz a gente chegar num consenso. Então isso quer dizer assim, todo diálogo ele necessita de um ponto diverso ao meu. Porque vamos dizer assim, se eu começo a dialogar com uma pessoa e ela concorda com tudo que eu digo, em pouco tempo o diálogo se estanca. Porque o diálogo está exatamente em eu ter uma opinião, você ter uma opinião, e nós, através de um entendimento, através de uma troca, nós chegarmos a uma compreensão que pode ser nem tua nem minha, pode ser uma maior que tua e minha, né? Então, essa é a dimensão de Gêmeos, onde ele tem essa mente que ela entende isso. E isso é uma coisa muito interessante de Gêmeos, que é assim, o fato dele aceitar a opinião do outro, sem problemas. Eu penso de um jeito e você pensa de outro jeito, e não há problema nisso. Muito pelo contrário, há uma riqueza nisso. Então, a Gêmeos é esse interesse que nós temos, ou que nós devemos ter, porque a gente pode também pensar assim no zodíaco
como um modelo de evolução, de crescimento. Então, dentro de Gêmeos, Gêmeos nos diz assim que é importante a gente ter essa mente aberta a refletir, a ouvir, a trocar com algo que é diferente e que a própria circunstância em torno de nós traz. Então, quando ele diz assim, de tudo ficaram 3 coisas, isso quer dizer assim, de tudo que nós vivenciamos, nós temos esses 3 passos depois que ele diz. A certeza de que estava sempre começando. Então, na medida em que a gente tem esse olhar para as circunstâncias que é de diversidade e a gente poder, então, considerar uma possibilidade diferente, um entendimento diferente, isso quer dizer que nós estamos sempre numa possibilidade de você começar um novo movimento. E Gêmeos é dinâmico, ele é um signo mutável do ar, ele é o signo mais flexível, mais dinâmico, mais rápido que existe do zodíaco, né? Porque é justamente a mente que ela vai observar tudo, ela vai entrar em contato com tudo e fazer uma leitura. Então, a mente geminiana, e quando eu falo geminiana, eu estou falando assim, gente, das pessoas que são do Sol em Gêmeos, Lua em Gêmeos, Ascendente em Gêmeos, e onde nós temos Gêmeos no mapa, nós atuamos dessa maneira também. Então, que tem uma agilidade mental, uma flexibilidade, uma versatilidade, né? Justamente essa versatilidade, ela vem por nós olhar a circunstância, o ambiente em volta e assimilar aquilo que tem de novo. Então, posso dizer assim, a certeza de que estava sempre começando, eu posso colocar como sendo os olhos de uma criança, né? Porque uma criança, ela tem um olhar onde ela está aprendendo, ela está vendo pela primeira vez, ela tem um interesse genuíno. Então, na medida que a gente lida com as situações da nossa vida com um interesse genuíno dentro das circunstâncias que a situação acontece, nós temos uma possibilidade muito maior de aproveitar as oportunidades, porque nós não estamos olhando o novo com os olhos do velho, né? Nós não estamos olhando o novo com os olhos daquilo que já está conceituado, classificado, acomodado dentro de nós. E esse momento que a gente está vivendo está mostrando muito isso para nós, né? Então, os olhos da criança é ter atenção, interesse, ter uma disponibilidade em interagir e assimilar um aprendizado, uma vivência que aquela situação circunstancial está nos promovendo. Gêmeos, ele rege os braços e as mãos. Essa regência, ela já mostra assim que o ambiente de Gêmeos é aquele ambiente que ele é próximo a nós. São as situações próximas a nós, né? E por isso mesmo nós precisamos assim ter um olhar que é um olhar de interesse, aquilo que a própria circunstância está trazendo para perto de nós, que não foi algo que a gente buscou, que a gente se movimentou para chegar. Não, o movimento da vida, as pessoas e tal, está trazendo aquela informação, aquela pessoa, aquela situação, e dentro dali existe uma oportunidade que nós só podemos enxergar essa oportunidade se nós tivermos os olhos da criança. É os olhos de olhar aquilo com interesse, com atenção, com a vontade de aprender, né? Então, essa primeira frase, a certeza que estava sempre começando, nós, na verdade, estamos sempre começando, porque tudo é transitório. Então, quando fala assim, a certeza de que era preciso continuar, o segundo passo de Gêmeos. Então, o primeiro passo, olhar sempre com os olhos de uma criança. O segundo passo, a certeza de que era preciso continuar. Agora, tem uma coisa interessante no texto aqui que ele fala da certeza e logo depois ele fala de uma coisa que é dúvida. Então, o Gêmeos lida muito com essa dualidade da certeza e da dúvida. Ele coloca as coisas dentro de uma alternância, né? E essa alternância, a certeza de que é preciso continuar,
como que você lida com a alternância se você tem uma certeza que precisa continuar? Então, essa certeza que ele fala aqui no texto é a certeza de que você precisa continuar em movimento. E para você continuar em movimento, é necessário que esse olhar de criança, ele precisa permanecer, ele precisa continuar. Porque na medida que a gente se fixa numa possibilidade e fecha todas as outras, a gente estanca o movimento. Então, Gêmeos é um signo eu posso dizer assim, de trânsito. Ele é regido por Mercúrio, que é um planeta que, dentro da mitologia, ele é chamado o mensageiro dos deuses. Ele é um planeta que ele lida com planos diferentes, ele lida com a troca tanto do conhecimento como do ambiente, então isso é muito dinâmico, né? Então a certeza de que era preciso continuar é nesse sentido a certeza que a gente precisa continuar dentro da fluidez da vida, dentro da transitoriedade, porque é dentro da transitoriedade que a gente encontra o novo, que a gente encontra a dinâmica da vida, né? A certeza de que seria interrompido antes de terminar. Tem um ponto interessante aqui que é, como eu falei, do zodíaco, ele é uma unidade. Isso quer dizer assim que os signos, eles são um movimento que um é gerado dentro do outro. Gêmeos tem origem, o signo antecessor é Touro. Touro é um signo de continuidade. Então nós estamos dentro de um ciclo de 30 dias, onde nós estamos dentro do movimento de continuidade e agora nós entramos num ciclo de 30 dias de diversidade. Então, a certeza de que seria interrompido antes de terminar é porque antes da gente finalizar alguma coisa, antes da gente, para a gente acompanhar a dinâmica da vida, naturalmente aquilo que foi iniciado, ele, antes de terminar, ele vai ser modificado, né? Então, essa leveza, que é assim, se você for muito rente com as coisas, se você for muito fixo, muito intransigente, muito linear, você perde muito das oportunidades que pode acontecer. A gente deve ter uma firmeza, mas além da firmeza, nós devemos manter também um olhar aberto, porque novas possibilidades podem surgir. E algo que eu ontem considerei de um jeito, o dia de hoje me traz uma outra circunstância que pode fazer com que aquilo que eu considerei ontem tenha um melhor resultado. Seja feito com uma maneira mais fácil, seja feito de uma maneira mais fluida. E isso é a gente se manter no presente, a gente se manter dentro dessa constante possibilidades que existe a todo instante, né? Então, aqui nós temos 3 passos, que é o início, meio e fim. A gente precisa começar, a gente precisa continuar, a gente precisa finalizar. Mas esse início, meio e fim precisa ter esse olhar, como eu falei, da criança, que está sempre considerando, sempre aprendiz, está sempre se considerando aberta para aprender com a vida, né? Aqui, embora Gêmeos seja um signo de ar e o elemento ar na astrologia ele está associado ao intelecto, à mente, como ele é o primeiro signo de ar, é você aprender a usar o intelecto, aprender a usar a mente, aprender a usar o pensamento. Então, assim, o pensamento ele tem essa natureza do elemento ar. Gêmeos, ele é a força do pensamento. Então, o pensamento ele é rápido. Em um instante a gente vai de um lugar a outro no pensamento. E o pensamento também ele tem uma força. Quando a gente canaliza o nosso pensamento, nós temos uma força. Mas se nós mantivermos ele disperso, essa força se dissipa, né? Então, mas como trabalhar então com o pensamento? Então, dentro das circunstâncias, a gente observar as circunstâncias e a gente concentrar o pensamento dentro do caminho que nós estamos seguindo. Porque existe uma continuidade, a gente pode dizer assim. E a continuidade, necessariamente, ela não vem por uma linearidade. Porque algo que nós estamos dentro de uma consideração,
a gente pode fazer uma reflexão e essa reflexão a gente ajustar melhor as coisas, como eu falei um pouco antes, né? Então, e como que isso acontece, né? Como que acontece essa linearidade? Então, como que acontece essa continuidade que pode não ser uma linearidade? Então, Gêmeos, ele lida com essa complexidade das coisas, que é a dualidade, é o ser e o não ser, né? Como Hamlet falou, ser ou não ser, eis a questão, né? É o sim e o não, é a noite e o dia. Em tudo nós temos o mal e o bem. Então, essa dualidade, nós lidamos o tempo todo com essa dualidade, né? E então, voltando àquele raciocínio que eu estava trazendo a respeito da gente ter uma continuidade que necessariamente pode não ser uma linearidade. Ele aqui fala a seguinte frase: fazer da interrupção um caminho novo. Então, isso quer dizer assim, muitas vezes a gente está dentro da continuidade de um projeto, de um relacionamento, de uma vivência, de uma experiência, e nós nos deparamos com uma circunstância que parece que é um obstáculo e estanca aquele movimento, né? Então, quando ele diz assim, fazer da interrupção um caminho novo, isso quer dizer assim, quando há um obstáculo, olhar aquele obstáculo dentro dessa dualidade de Gêmeos, porque ali, como eu falei, em tudo nós estamos lidando com o bem, com o mal e o bem. Então, uma dificuldade, se você olhar a dificuldade como um caminho, ela pode se tornar uma facilidade, né? Então, saber olhar essas mudanças não como uma interrupção, mas como uma possibilidade de um caminho novo que a vida está abrindo, que a vida está propondo, ou que nós internamente estamos dentro desse questionamento. Porque Gêmeos, como ele fala do pensamento, e ele fala também da nossa habilidade de aprender pela reflexão, pelo estudo, isso é um movimento interior, isso é um movimento dentro de nós. Então, quer dizer, essa avaliação, ela é uma avaliação que depende do nosso movimento interior, que é a nossa busca interior, a nossa busca de compreensão, a nossa busca de entendimento, de evolução e principalmente de adaptabilidade das situações, né? Porque tem aquela frase, né? Sobrevive o que melhor se adapta, né? E o que melhor se adapta quer dizer isso, você considerar a circunstância, a situação e o que ela promove para você dentro de uma continuidade que pode ali haver ser feito de uma forma diferente, né? E por onde que a gente pode então trazer assim, né? Como eu falei, essa continuidade. Algumas qualidades de Gêmeos é a habilidade de lidar com a informação, a comunicação. Então, fazer da interrupção um caminho novo é quando alguma coisa acontece e nos dá essa sensação de que aquilo foi... nós estamos lidando com um obstáculo, nós precisamos parar, aquilo foi uma interrupção, aquilo foi algo que não está retendo o nosso movimento, busca ali ampliar o olhar, busca informação, busca comunicação. Na maioria das vezes, o que acontece é que a pessoa simplesmente ela se retrai ou ela se recolhe. E Gêmeos é esse movimento, que é um movimento de buscar aquilo que está ao alcance da mão, aquilo que está próximo a nós. Então, é aquilo que a própria circunstância favorece o nosso movimento, né? Então, a comunicação, a informação, o questionamento, mas não só o questionamento mental da gente refletir e pensar se é por aqui ou por lá, mas o questionamento no sentido de por que não? Por quê? Né? Por que que esse obstáculo está surgindo? Mas não porque no sentido de uma crítica, mas no sentido de um exame, porque tem essa diferença. A gente examinar para ver possibilidades
ou a gente examinar para haver ali um aperfeiçoamento. Gêmeos não fala do aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento ele vai surgir lá no signo de Virgem. Ele ainda está distante de Gêmeos, ele vai seguir lá no signo de Virgem. Gêmeos ele fala do porquê para saber o porquê, qual o significado, por que aquilo é dessa maneira e não é de outra, né? Então, por que isso está acontecendo aqui dessa forma e não aconteceu de outra? No sentido de conhecer, no sentido de encontrar uma resposta, conhecer uma diversidade de algo que nós estamos vendo de um jeito e pode ser de outro. Ele também é a gente buscar informação, porque é de uma maneira e não de outra, né? Então, fazer da interrupção um caminho novo é ali a gente perguntar, mas por que não dessa outra maneira, né? E conseguir aí ter uma flexibilidade. Então, Gêmeos fala isso, da flexibilidade necessária para a gente avançar, para a gente se adaptar, para a gente aproveitar as oportunidades que surgem para nós, que nós não construímos aquela oportunidade. Aquela oportunidade a circunstância está promovendo, né? Então, tanto a informação quanto a comunicação, elas são geradoras da flexibilidade. A próxima frase do texto é fazer da queda um passo de dança. Isso é muito legal, né? Fazer da queda um passo de dança. É ter leveza, né? Ter leveza numa situação que é de dificuldade, saber ali ter um molejo, né? Ter assim essa disposição de, no lugar de um desequilíbrio, encontrar um outro ponto de apoio que gera um movimento e que gera um novo equilíbrio, né? Então, esse passo de dança também, fazer da queda um passo de dança, é de você fazer algo que te ofendeu ou que te desequilibrou, tratar aquilo com uma leveza de uma tal forma que essa leveza ela leva você para um outro estado e um outro ponto. E aqui também quer dizer assim, um passo de dança é saber ouvir a melodia da vida, né? Porque a gente está sempre dentro de um movimento maior e a vida ela nos leva também, né? Então a gente está lidando com isso, nós estamos lidando com uma situação social em que fica claro que a vida nos leva, né? Então, mas como nós no dia a dia nós temos uma forma assim muito planejada, muitas vezes esse excesso de planejamento impede a pessoa de ouvir uma melodia, ouvir algo que está além daquilo que ela está planejada, né? Então, fazer da queda um passo de dança também é assim, estar receptivo àquilo que tem uma possibilidade que você não considerou. E essa possibilidade que você não considerou muda você de lugar, porque um passo de dança quer dizer isso, você está se movimentando, você está se deslocando de um espaço para outro, né? Mas de um espaço para outro dentro de uma harmonia, dentro de uma melodia, dentro de uma cadência. Então fazer da queda um passo de dança é você saber retomar um ritmo que modificou. Então vamos dizer assim, você está vindo dentro de um ritmo e a vida traz um outro movimento. E num passo de dança é você de novo pegar esse ritmo, pegar isso com equilíbrio, com beleza, com leveza, né? Gêmeos é um signo de leveza, é um signo de diversidade, que assim a compreensão de que tudo é transitório. Então algo que está nesse momento aqui, dali a pouco ele pode não estar. Então isso traz, as pessoas lidam a vida com uma certa leveza, né? Ela não está ligada à superficialidade, existe uma diferença, né? Então a leveza quer dizer você saber lidar com vários elementos e ter flexibilidade para lidar com eles. Agora, a superficialidade é você não assimilar aquilo que a vida traz, né? É lidar com, ficar só
dentro do movimento sem aprofundar, sem buscar o conteúdo, sem estudar, né? Gêmeos é um signo que ele chama essa dimensão do estudo, do uso do pensamento para um questionamento, para uma avaliação e para um novo movimento, né? Fazer do medo uma escada. Onde nós temos Gêmeos, aqui eu estou colocando a área, tá, gente? A casa astrológica no mapa onde cada um de nós tem Gêmeos. Dentro dessa área, ali nós lidamos com uma instabilidade, com algo que ela tem uma natural dualidade. Então, é comum a gente, dentro daquela área, a gente lidar, às vezes, com medo. Porque o medo é exatamente essa insegurança, né? De que as coisas ali estão instáveis. Gêmeos fala dessa instabilidade. Mas é justamente no movimento da instabilidade que a gente tem toda essa riqueza que a gente está tratando aqui, né? Então, assim, fazer do medo uma escada é ir na origem do medo, ir na origem daquela insegurança. E através dessa origem, de compreender por que nós estamos ali inseguros, esse próprio medo se torna um degrau que nós evoluímos dentro daquela área. Nós transformamos aquele medo em conhecimento, em degrau evolutivo. Então, quando ele fala do medo uma escada, é porque o medo pode nos elevar, o medo pode nos trazer uma evolução, desde que a gente não se paralise no medo, não se distancie daquilo, não coloque aquilo para baixo do tapete e seguir a vida. Não, ali existe um medo, então existe uma insegurança que é importante aprofundar, é como eu falei um pouco antes, não ficar na superfície daquilo, aprofundar através de um estudo, né? E esse estudo é também o estudo de si. Então, é através, quando a gente estuda as origens do nosso medo, nós estamos adquirindo consciência de si mesmo. E essa consciência, naturalmente, nos eleva na escada evolutiva da vida, né? Então, fazer do medo uma escada, né? Do sono uma ponte. Isso é bonito, né? Do sono uma ponte é porque o sono é uma pausa. Quando a gente tem sono, quer dizer que nós precisamos de uma pausa. Nós precisamos de um time ali. Ou há um excesso de pensamento, ou um excesso de estímulo mental, um excesso de informação, que nós precisamos de uma pausa. E essa pausa, ela vai nos trazer uma ponte, né? E qual é a natureza dessa ponte? A gente também pode pensar que quando ele fala assim, do sono uma ponte, na medida que a gente tem sono, a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente sonha. E os nossos sonhos são uma ponte para a gente. São uma ponte para vencer, ultrapassar, ligar espaços onde existe um vácuo, onde existe um vazio, onde existe uma situação que é necessário ser transcendida. Então, isso também está dentro dessa dimensão de Gêmeos, né? Porque Gêmeos também é essas pontes que nós fazemos, tanto pela comunicação, como que aquilo que nós acessamos para a gente chegar e desenvolver a realização de um sonho, né? Então ele fala dos caminhos que nós abrimos na vida. A vida ela tem N possibilidades a todo instante. Esses N caminhos, Gêmeos fala isso. Existem diversos caminhos. Qual o caminho que eu vou trilhar? Qual o caminho que eu vou escolher? Esses caminhos estão dispostos a nós a todo instante. Então aquilo que eu falei é trazer uma continuidade que necessariamente não é uma linearidade, mas essa mudança não é uma interrupção. Ela quer dizer que existe uma alternância em que a gente precisa estar sempre considerando pontos que são pontos que nós nos deparamos com circunstâncias novas todos os dias. Então, não ter aquele programa que você liga no piloto automático. Nós precisamos estar atentos, nós conduzirmos e escolhermos todo dia, né? E ele finaliza dizendo da procura ao encontro. Então, essa dimensão de Gêmeos,
É uma dimensão onde nós estamos olhando a vida dentro desse campo que nós estamos procurando, né? Aquilo que nós estamos procurando, tornar aquela procura um encontro. Mas como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, é assim, a procura ela é feita de questionamentos, de estudo, ela é feita de observações, ela é feita de algo em que existe dentro de nós, porque, como eu falei, Gêmeos ele é um signo que ele fala do nosso interior, então é o nosso pensamento, é a nossa palavra, é o nosso olhar, é o nosso ouvido, é de cada um. Então ele fala desses canais da comunicação. E aqui, quando coloca aqui da procura o encontro, é a palavra, né? Então, o pensamento e a palavra, eles estão interligados. Então, veja só, dentro dessa, toda vez que nós estamos na procura de algo, essa procura, ela vem pelo nosso íntimo, ela nasce lá em Áries, que é algo que surge no nosso coração, e nós vamos fortalecendo esse querer, fortalecendo o nosso pensamento, para a gente poder, através da palavra, criar pontes onde nós construímos possibilidades de encontros, né? Então, esse fazer, o processo de Gêmeos, essa procura de Gêmeos é pelo questionamento. Então, tem uma coisa importante, assim, que é não ter medo da dúvida, porque a dúvida antecede a convicção. Eu posso dizer assim, a dúvida está relacionada à procura, e a convicção está relacionada ao encontro. E essas duas coisas estão interligadas, né? Eu posso dizer a procura, Gêmeos, o encontro, Sagitário, que é o signo complementar. Então, a gente só tem convicção de alguma coisa quando nós passamos pela dúvida. Então, quando ele diz assim, da procura ao encontro, é através do questionamento, da dúvida, do conflito, às vezes, do pensamento, que a gente está dentro de uma série de informações que nós estamos estudando, fazer passo por passo. É como uma outra frase que ele colocou aqui, é fazer da interrupção um caminho novo. Cada vez que nós temos uma dúvida, essa dúvida nos faz parar. Esse parar é resolver essa dúvida, porque essa dúvida vai trazer um caminho mais convicto, né? E esse caminho, esse caminho novo, quando fala um caminho novo, é um caminho que eu estou avançando, mas ele está sempre se renovando, porque eu estou sempre dentro desse movimento dinâmico de Gêmeos. Tem uma pessoa que fez uma observação aqui, a Elice, né? O medo nós nunca vamos deixar de sentir, aproveitar o caminho. Mas é isso mesmo, a gente deve aproveitar o caminho, mas o medo, ele também é um alerta, né? Ele é um alerta que mostra a gente que tem um grau de insegurança em algum momento em nós, né? Então, porque assim, a vida, ela a astrologia, ela tem o segundo princípio da correspondência, né? Segundo princípio hermético, que é o princípio da correspondência. Então, existe sempre uma correspondência do que está dentro de mim e o que está fora de mim. O que está fora de mim é todo esse movimento, essa circunstância da vida e também um reflexo de mim. Mas eu tenho o poder de mudar aquilo que está dentro de mim. Então, no momento em que eu tenho medo, é o momento de eu observar a origem desse medo dentro de mim para tornar ele um degrau e dar continuidade ao caminho com convicção, né? Quando o Sol entra num signo, aquela casa regida pelo signo, ela é iluminada. Então, ela é iluminada tanto no sentido de clareza, nós começamos a ter mais clareza dentro daquela área da vida, como ela é iluminada também por possibilidades, ela é dinamizada. Então, vamos dizer assim, o Sol, ele desperta a semente. Então, toda vez que nós temos o Sol transitando num signo, ele está em alguma área da nossa vida despertando potenciais, trazendo clareza a nós e despertando potenciais que existem tanto dentro de nós como dentro daquela área que a própria vida
né? Está trazendo oportunidades. Então, como eu falei aqui para vocês, que eu coloquei um pouco antes essa a explanação que eu falei do signo, é dentro desse movimento que a gente vai aproveitar, que a gente vai se conduzir para que essas oportunidades que surjam nesse período a gente possa aproveitar bem, né? Então, essa é a importância do Sol transitando no signo. Uma pessoa que nesse período está fazendo aniversário, ela está entrando num novo ciclo de vida, um ciclo de um ano. E dentro desse ciclo, essa área, ela se encontra então com um potencial dela trabalhar no período de um ano, entendeu? Então, por isso é tão importante essa presença do Sol transitando nos signos, né? Porque é exatamente assim que a gente pode dizer que nós estamos vivenciando os 12 signos que existem, porque assim, todos nós temos os 12 signos. Nós temos planetas nos signos e nós temos signos nas cúspides das casas. Então, em alguma área do nosso mapa, em alguma área da nossa vida, nós vamos ter a regência de Gêmeos, né? E dentro dessa área, então, nesses próximos 30 dias, nós podemos trabalhar de forma consciente. Então, isso é algo especial da astrologia, quando eu falo que ela é uma ciência oriental, porque ela traz uma orientação para que a gente trabalhe dentro daquela área com clareza, com uma direção, com um direcionamento consciente. Isso é uma coisa muito importante na vida, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Mas quando nós temos uma clareza do momento que nós estamos, nós podemos usar o nosso livre-arbítrio com muito mais positividade, com muito mais clareza daquilo que nós queremos, né?